Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador, criativo, mais distintivo está a ser feito nas nossas empresas. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E este som que ouvimos na abertura foi escolhido pelo Nuno Fonseca. O Nuno é fundador e presidente da Sound Particles. É um cromo da informática com grande paixão pela música e pelo cinema. Atenção que ele próprio se define assim. E há cerca de 12 anos resolveu atirar o barro à parede e chegou aos estúdios de Hollywood com um software de som 3D. A ideia de som 3D já faz franzir o sobrolho, não é, Pedro? Sim, nós associamos normalmente o 3D, sobretudo à imagem, mas áudio 3D, som 3D, bem, já sabemos o que é. Por exemplo, vamos ao cinema ver um filme como Psycho e ouvimos os violinos estridentes dentro do ouvido, esbugalhamos os olhos, um som que de facto mete medo. Mas o software áudio 3D é o que o Nuno nos vai explicar, mas antes disso vejo-te aí com alguns números. Só um ou dois indicadores que eu gosto bastante para nos situarmos e para dizer que estima-se que este mercado áudio tridimensional tenha movimentado mais de 6 mil milhões de euros em 2024 e que o valor quase triplique no espaço de 10 anos. E não será surpreendente se disser que é na Ásia, no Japão, Coreia do Sul, China e nos Estados Unidos que o mercado mais cresce. Estamos a falar de hardware, software, auscultadores que nos permitam ter som à nossa volta distribuído num espaço tridimensional. Sim, e isso já há muitos travadores de salas de cinema, não é? É no cinema, mas estende-se também já às plataformas de streaming, é também nos videojogos, onde o número de clientes cresce bastante e onde as experiências sonoras são também muito, muito importantes. Cada vez mais procuramos som que nos aproxime mais de experiências visuais ou imaginadas. Já que falas de videojogos, fazes parte dos mais de 2 mil milhões de gamers, videojogadores, em português, antes que me corrijas, que se estimam espalhados pelo mundo? Não faço, infelizmente não posso, não só não tenho tempo, como sou muito facilmente viciável em jogos, portanto não jogo, mas gosto muito de cinema, tal como o Nuno Fonseca, que está aqui connosco. Para ser bom entendedor, é preciso saber ouvir, em todas as direções. Se calhar nunca ouviu falar sobre som 3D, mas de certeza que já ouviu como soa. É uma experiência imersiva, tridimensional, ou como se diz na gíria, um som de trás da orelha, e da frente, e dos lados. É graças ao som 3D que algumas das maiores produções de Hollywood soam tão bem e os melhores videojogos dos últimos anos oferecem uma experiência tão real. Uau! Ouviu? Ouça também este podcast com atenção e, se precisar de falar com alguém que saiba ouvir, fale connosco e seja atendido e entendido por um gestor da NOS dedicado ao seu negócio. Na NOS Empresas, somos todos ouvidos. Olá, Nuno Fonseca, fundador e presidente da Sound Particles, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Que som é este que nos traz? Essencialmente tivemos a ouvir o som do trailer do Star Wars Episódio 8, que tem um sabor muito especial para a Sound Particles, porque foi um dos filmes que utilizou o nosso software e, afinal de contas, não é todos os dias que nós criamos algo, neste caso em particular um software de áudio, que depois é utilizado em grandes produções como o Star Wars. E embora, obviamente, antes deste Star Wars ter utilizado o nosso software, já havia muitos outros filmes, mas era um sabor muito especial termos a Guerra das Estrelas a utilizar o nosso software. O que é isto que vocês fazem, ter um software 3D? Que inovação é esta que vos leva ao Hollywood e a filmes como este? Olhando para trás, provavelmente a computação gráfica foi a maior revolução que aconteceu na área do entretenimento nos últimos 70 anos. Mudou drasticamente a forma como nós fazemos animação, como fazemos efeitos visuais, tornou possível os videojogos, entre muitas outras coisas. Mas agora imaginem, se nós pudéssemos utilizar todo este poder e todas estas tecnologias da computação gráfica, não para gerar imagens, mas para gerar som. E é precisamente isso que nós fazemos na Sound Particles. Ou seja, da mesma forma que há softwares de animação, utilizados pela Pixar ou pela Disney para fazer filmes, nós temos um nosso software que é único, mas que é equivalente a tudo isso, mas para a área do som. Ou seja, se eu quiser criar uma batalha épica, eu consigo agarrar no Sound Particles e dizer que quero 300 mil guerreiros espalhados por 1 km², e portar 400 sons de guerra, e em 15 minutos tenho uma batalha verdadeiramente épica, versus fazer a abordagem tradicional, que seria agarrar no editor de áudio e começar a pôr uma explosão, outra explosão, e talvez passado 8 horas de trabalho, talvez tenhamos 50 sons a tocar ao mesmo tempo. Esse exemplo que está a dar, por exemplo, foi aplicado numa série de grande sucesso, a Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Isso, estou-me a lembrar dessas
Batalhas épicas que de facto Exatamente. Ou seja, o Game of Thrones utilizou o nosso software para aquelas batalhas épicas da última temporada, do Winterfell e aquelas coisas todas, para poder criar então este fator de escala que de outra forma seria impensável. Conto muito, ok, alguém talvez metesse 50 sons. Com o nosso software facilmente consegue pôr literalmente milhares e milhares de sons e dessa forma ter um som muito mais realista, muito mais interessante, muito mais produtivo e com uma escala fora de série. Portanto, temos a Sound Particles então em muitas séries, muitos filmes que nós vemos, que não sabemos que de facto há dedo português e inovação portuguesa. Que outros filmes assim é que vocês têm? Há filmes, os filmes que utilizam o nosso software, temos filmes como o Dune, o Oppenheimer, a Missão Impossível, Indiana Jones, o Star Wars, o Frozen, o Gru Mal Disposto, e depois temos séries de televisão como o Game of Thrones, Stranger Things, House of the Dragon e muitas outras, jogos, programas de televisão e filmes. Mas se eu estiver a ver um filme no cinema, como é que eu consigo detectar o vosso dedo? Como é que consigo perceber, olha, ali estão eles? Devo estar atenta a que fatores? Para já, se as coisas são bem feitas, o que nós queremos é que o som seja o mais natural possível e ninguém sabe muito bem se... Por exemplo, imaginando as cenas do estádio do filme sobre a Whitney Houston, que utilizaram o nosso software. Okay. A ideia é que a pessoa não saiba se aquilo foi realmente gravado num estádio ou se foi utilizado o nosso software para gerar milhares de pessoas a aplaudir. Mas nós agora vamos ficar muito mais atentos agora e somos curiosos. Não, obviamente, tipicamente quando são cenas muito épicas, com muitos eventos sonoros a acontecer ao mesmo tempo, grandes multidões, grandes batalhas, esse tipo de coisas, obviamente o Sound Particles é a ferramenta normalmente utilizada para este tipo de coisas. Pode ser utilizado para coisas mais pequenas, se eu quiser simular o som de um restaurante, se eu quiser simular alguém no meio da rua, se eu quiser simular até no meio da natureza, as folhas a abanar, um vento, um ribeiro lá ao fundo. Pode ser utilizado para todas essas coisas, mas normalmente quanto mais épico é o filme, quanto mais épico forem as cenas desse filme, aí a vantagem do nosso software e o facto de então eles recorrerem a um software feito em Portugal, mas que resolve o problema que eles têm. Mas o software então permite que o som entre mais rapidamente, em mais quantidade, de forma mais clara? A ideia é, se estou a fazer algo verdadeiramente épico, uma batalha. Ok, a batalha tem 10 mil pessoas, guerreiros, soldados, quer que seja. Obviamente eu posso tentar fazer aquilo só com 30 ou com 40 sons. Pode mais ou menos passar como se fosse o som da batalha. Obviamente, se em vez disto tiver 10 mil sons, a batalha vai ser muito mais natural, vai ter um som muito melhor. Ou seja, aqui trata-se de ter uma ferramenta criativa que permite explorar coisas que de outra forma eles não conseguiriam fazer de uma forma muito mais rápida e com uma escala completamente diferente. E acha que um som pode valer mais do que 1000 imagens? O som muitas vezes vale mais do que 1000 imagens. Ou seja, e há uma coisa particularmente interessante, e aí depois até fazemos a transição para a questão do som 3D, porque quando nós estamos a ouvir no dia-a-dia, ouvimos som 3D, ou seja, nós sabemos muito bem como é que o som funciona e sabemos que um som vindo de determinada direção tem uma acústica, uma assinatura acústica muito especial. O nosso cérebro passa 24 horas por dia, mesmo quando estamos a dormir, continua a audição ali a funcionar. Portanto, a tentar perceber se vem da frente, de trás, tudo isso. Da orientação norte. Quando nós vamos ver um filme, da mesma forma quando nós vemos um filme com uns efeitos visuais muito mal feitos e nós dizemos, esses efeitos visuais são mesmo, vê-se mesmo que isto é falso. Nós não conseguimos explicar porquê, não conseguimos explicar que é porque tem duas sombras ou porque a gama dinâmica está diferente. Não, o nosso cérebro simplesmente diz falso. Quando falamos do som, a mesma coisa acontece. Ou seja, o facto de nós estarmos a ouvir um filme, uma série de televisão, a jogar um videojogo ou até a ouvir música, o simples facto de o cérebro receber um som que é perfeitamente natural e aceitável é completamente diferente do ponto de vista de imersividade. Obviamente eu tenho uma opinião muito parcial no que toca ao som, mas eu acho que a razão que ainda leva pessoas hoje em dia à sala de cinema é precisamente a experiência sonora. Porque do ponto de vista de imagem, a qualidade de imagem entre um ecrã de um cinema normal ou de uma televisão em casa com um sistema de streaming, a diferença é muito pouca. A experiência sonora não tem nada a ver. E o que é um bom som? Um som perfeito é eu estar a ver um filme de guerra e de repente dar um salto na cadeira porque achei que a bomba caiu em cima de mim? Às vezes o som certo até pode ser silêncio. Ou seja, isso é um truque que muitas vezes acontece quando alguém quer dar um impacto gigantesco de uma bomba que vem entretanto,
pomos silêncio antes, de forma que quando aparece a bomba tem um efeito muito superior. Mas o som certo é uma questão de storytelling, ou seja, é uma questão de nós sabermos qual é que é o som certo. Quem trabalha nesta indústria muitas vezes acham que os sound designers o que fazem é só, pronto, é pôr os sons respectivos, ok, se é um carro a andar, ok, põe-se o som de um carro, se alguém fecha uma porta, põe-se o som da porta a fechar. Mas todos eles veem-se como storytellers, ou seja, eles veem, por exemplo, há uma discussão e alguém sai porta fora e fecha a porta. O volume do som da porta vai contar se a pessoa está danada ao sair ou não. Ou seja, se alguém está com a mão no bolso e ouve-se o tirintar das chaves é porque a pessoa está nervosa. Ou seja, há ali um conjunto de nuances que o som consegue levar a pessoa para um outro. E substituindo até se calhar as próprias imagens, não é? Portanto, não é preciso ver uma porta a bater, ouve-se o som da porta a bater e portanto percebe-se. Obviamente, depois o que acontece é que normalmente o som acaba por ser quase o elo mais fraco ao nível das produções. É conhecida a frase do George Lucas que diz que o som é 50% do filme. Há um comentário menos conhecido de alguém do Skywalker que diz, ok, onde é que está os 50% do nosso orçamento? E então é algo absolutamente fantástico. E o som certo, especialmente, por exemplo, quando falamos então desta questão do som 3D, é muitas vezes a diferença que consegue desbloquear o nosso cérebro para entrar verdadeiramente naquele universo. Porque enquanto que o som não estiver certo, o nosso cérebro diz-nos, ok, isto não é realista, é uma história interessante, estamos a ver, mas isto não é realista. Quando nós libertamos o som e passa a ser um som verdadeiramente natural, como nós ouviríamos no dia-a-dia, aí a experiência dá um salto. Já há um Oscar para melhor sonoplastia, não é? Melhor som. Sim. Acha que devia haver um Oscar para melhor técnico de som para o trabalho tipo que vocês fazem? Não, a Academia, para além dos Oscars, que obviamente nós conhecemos, eles têm também os prémios SciTech, que são prémios que reconhecem as contribuições científicas para a indústria. Inclusivamente nós fomos finalistas num dos anos a esse prémio científico, mas como ao longo do nosso percurso é uma autêntica montanha-russa, às vezes temos muita sorte, às vezes temos azar. Neste caso em concreto tivemos azar porque quando fizemos uma apresentação para a Academia norte-americana e depois tínhamos que fazer uma apresentação para um júri em particular que ia avaliar a nossa tecnologia, mas tivemos um problema com o projetor de imagem que foi feito nos escritórios da Dolby em Burbank. Houve um problema, o vídeo não estava a funcionar, até que no último instante o vídeo passou a funcionar e tivemos que fazer a demo sem sequer ouvirmos nenhuma vez o exemplo. E o que aconteceu? O som estava demasiado baixo e obviamente mostrar uma tecnologia de som com som demasiado baixo é como tentar mostrar uma câmara fantástica com a luminosidade extremamente reduzida. E pronto, não acabámos por não conseguir o SciTech Award, mas sim, a Academia tem também estes prémios que atribui para as contribuições. Ainda vão ao tempo. Ainda vamos em tempo. Nuno, como é que deliria para o mundo? Como é que surgiu a sua potência pelo som? Como é que veio este bichinho? Porque notamos no seu entusiasmo a falar que de facto é algo que pesa muito. Eu costumo dizer que eu tenho 3 grandes paixões. Ou seja, eu adoro tudo o que tem a ver com tecnologia e computadores, adoro tudo o que tem a ver com música e com som e adoro cinema. Inclusivamente, quando eu estava no secundário, eu lembro de ter feito aqueles testes psicotécnicos para saber qual é que é a melhor carreira para nós seguirmos e eu tive exatamente a mesma pontuação em engenharia e em música e então sempre tive um pé em cada um destes mundos. Obviamente depois na universidade acabei por seguir engenharia, embora enquanto estava na universidade durante um ano tive também a assistir ao curso superior de composição ao mesmo tempo, por isso sempre esta dualidade e depois durante muitos anos dava aulas no ensino superior de engenharia informática no Politécnico de Leiria e ao mesmo tempo de tecnologias da música na Escola Superior de Música de Lisboa. E a dada altura, como disse, eu adoro cinema, apercebi-me que os efeitos visuais mais giros que eu via no cinema, nos filmes, quase todos eles utilizavam sistemas de partículas, porque é uma técnica de computação gráfica onde são criados milhares e milhões de pequenos pontos que depois todos juntos criam fogo, fumo, tempestades de areia, explosões, pó de fada. E eu achei que seria interessante fazer a mesma coisa, mas para som. Ou seja, imaginem se pudéssemos criar milhares de pequenos sons que depois todos juntos à nossa volta criam sonoridades absolutamente fantásticas. Na altura, depois há uma ideia, como tantas outras que nos passam pela cabeça, até que em 2012 eu tinha acabado o doutoramento numa outra área e como ainda ninguém estava a utilizar sistemas de partículas para a área do som, eu como cromo informático sou, porque esta cara também não engana ninguém, resolvi começar a criar então o meu próprio simulador. E eu tinha
plena consciência que este tipo de software havia de ser particularmente interessante para grandes produções de cinema, para aqueles filmes de super-heróis com explosões por todo lado. Mas convenhamos, qual é que é a probabilidade de alguém em Leiria fazer um software para ser utilizado por estúdios de Hollywood, ainda por cima nas maiores produções? Mas eu acho que há alturas na vida que temos de ser um bocado ingênuos ou convencidos, depende do ponto de vista, e acreditarmos. E mesmo que ninguém fosse utilizar o software, era algo que me estava a dar um gozo enorme de criar esse software de raiz, experimentar, e continuei o desenvolvimento, até que em 2014 eu fui a Los Angeles a uma conferência científica, mas antes de ir à conferência, 2 semanas antes, resolvi mandar um e-mail para 5 ou 6 pessoas da indústria, pessoas que não me conheciam de lado nenhum, a dizer, na prática, o meu nome é Nuno, estou a trabalhar nesta tecnologia assim assado, eu acho que isto pode ser interessante para grandes produções. Ainda não havia sound particles ainda nessa não altura. havia sound particles. Portanto, foi experimentar. Foi experimentar. Foi tirar o barro à parede e dizer, ok, eu daqui a 2 semanas vou estar na vizinhança, se quiserem saber mais alguma coisa, digam qualquer coisa. A primeira resposta que eu tive foi do Skywalker Sound, o estúdio criado pelo George Lucas a quando da Guerra das Estrelas, e que atualmente é o maior e o mais conceituado estúdio de som para cinema do mundo inteiro, que me convidaram a ir então ao Skywalker Ranch fazer uma apresentação, e depois num espaço de 6 meses acabei por dar palestras também na Warner Brothers, Universal, Paramount, Sony, Fox, mais tarde Disney, Pixar, Apple, Google, PlayStation, Blizzard, Netflix e muitas outras sítios. Porquê é que foi assim tão fácil entrar numa indústria que deve ser altamente concorrida? A tecnologia que começou a desenvolver era única? Há aqui 2 coisas. Primeiro, obviamente, os americanos têm muitos defeitos, mas têm uma qualidade, que são poucos snobs, ou seja, não interessam de onde é que vocês vêm, se alguém tem aqui qualquer coisa que me pode ser interessante, estou disponível para dar 5 ou 10 minutos da minha atenção. Basta mandar uma mensagem e eu... Basta mandar uma mensagem, ok, tudo bem, eu não tenho que fazer grande coisa, tu passas cá pelo estúdio, tudo bem, ótimo, então vem cá que eu tenho curiosidade para saber tudo isso. Por um lado, isso tornou o processo muito fácil. Por outro lado, era algo que resolve um problema deles, ou seja, eles têm um problema, especialmente estas grandes produções, são um software que me pode ajudar a fazer isso, ótimo, então vem cá. E na altura não havia ainda concorrência? Não havia concorrência, ainda hoje em dia não existem propriamente softwares equivalentes para fazer este tipo de coisas, mas eles estiveram sempre muito abertos, afinal de contas estamos a falar com pessoas que trabalham na área do som, ou seja, se estivéssemos a falar com realizadores ou atores com egos muito elevados, mas não, quem trabalha na área do som é pessoal muito terra a terra, por isso vem cá, teremos todo o prazer em saber mais sobre essa tecnologia, e foi assim que tudo começou. Vocês vendem só o software ou trabalham diretamente o som? Trabalham com as equipas de sonoplastia dos filmes ou entregam-lhes o programa? Não, nós entregamos o software, eles utilizam o software, obviamente por vezes acontece pedidos de ajuda, ou seja, sei lá, no Ready Player One, a sound designer que estava a trabalhar no filme do Spielberg, e a da altura mandou-nos e-mails, eu precisava de ter 200 lasers a atravessar o ecrã, como é que eu faço isso com o sound particles? E muitas vezes são coisas em que nós em 5 minutos agarramos um sound particles, sabemos trás para a frente qual é a forma mais rápida, e em 5 minutos mandamos-lhe um projeto que não tem sons nenhuns, tem apenas os movimentos, e depois a pessoa vem e traz os sons, tudo isso. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, quando foi agora do Oppenheimer, o sound designer queria utilizar o sound particles para o filme do Oppenheimer, pediu-nos ajuda, e nós temos uma pessoa em Los Angeles que, foi lá passar 1 ou 2 tardes com o sound designer a explicar como é que podia utilizar o software, a dar-lhes algumas dicas, mas depois os profissionais vão e criam toda a magia que depois nós já vimos no filme. E onde é que há mais sofisticação de som? Estamos a falar de Hollywood, mas vocês também trabalham para jogos, não é? Para gaming, sim, que é um mercado bastante grande. Onde é que há mais sofisticação de som ou equivalente? Eu diria que é mais ou menos ela por ela. Ou seja, os videojogos têm, à partida, um handicap, que é as coisas têm que trabalhar em tempo real. Ou seja, enquanto que, por exemplo, num filme, mesmo até do ponto de vista de imagem, um filme da Pixar, se demorar 2 dias os computadores a renderizar uma única frame da imagem, não há problema nenhum. Num videojogo tem que pelo menos ter, no mínimo dos mínimos, 10 frames por segundo a serem renderizadas. Ou seja, se aquilo não funcionar em tempo real, temos um problema sério. Obviamente, a este nível, o cinema consegue ter muito mais produção por cada segundo de produto final, tem muito mais trabalho em cima. Nós, à altura, tivemos a fazer um piloto para a Disney e mandaram-nos uma sessão com 3 minutos de um filme da Disney. Aqueles 3 minutos de filme tinham 3.000 sons. Ou seja, estamos a falar de uma escala completamente
diferente. Ainda me lembro da primeira vez que entrei nos estúdios da Universal, eles mostraram-me lá o Hitchcock Theatre, que é onde eles misturam as maiores produções da Universal, e disseram, ok, isto é a nossa mesa de mistura, tem 512 canais para sound effects e 256 canais para música e diálogo. Ou seja, é uma escala completamente impensável. Quem mistura estes filmes muitas vezes chega a ter quase 2.000 pistas de conteúdos de áudio para criar o filme. Ou seja, é assim uma escala completamente abismal. Obviamente, na área dos videojogos existe muito trabalho também a ser feito, mas como disse, tem este handicap que tem que ser tudo feito em tempo real. E qual foi assim, o projeto que mais gozo vos deu fazer? Tem assim, identificar assim, algum que fosse assim, o cartão de visita, o vosso cartão de visita? Obviamente, uma coisa como o Star Wars é marcante. E é marcante a vários níveis. Obviamente, é marcante do ponto de vista de nós sentirmos muito bem por ter conseguido chegar a essa. Foi ali a cereja. E já agora gosta do filme? Eu gosto, legião de fãs. Eu gosto dos filmes todos do Star Wars. Ou seja, não sou daqueles que não, os originais eram os melhores. É que eram bons. Não, eu adoro cinema ao ponto eram bons, mas tinham um som muito fraquinho, não é? Pronto, não era. Mas atenção que os primeiros têm um som verdadeiramente marcante. Ou seja, o trabalho do Ben Burtt, nós ouvimos aqueles sons de a respiração do Darth Vader, os sabres de luz, os blasters laser, e todos nós ouvimos apenas o som e reconhecemos automaticamente aquele filme. Obviamente, eles na altura fizeram uma coisa que hoje em dia não se faz, com muita pena minha, que foi contrataram alguém para trabalhar 4 anos para criar os sons para aquele filme. E isso, obviamente, depois passa para o lado de cá. Mas, obviamente, o Star Wars é importante não só uma questão quase de ego ou recompensa mental para todos nós, mas é um cartão de visita muito importante. Ou seja, o facto de eu mandar um e-mail a alguém que eu não conheço, de uma empresa qualquer, e dizer a Sound Particles cria software áudio que é utilizado em produções como o Star Wars, abre muitas portas. É assim o exemplo que vocês apresentam. Mas vocês também têm vários produtos também para o cidadão comum, digamos assim, ou não? Para as Sim, empresas. Ou seja, nós temos o Sound Particles em si, que é o tal software de 3D que nós falámos. Temos também vários plugins que são utilizados mais para a área da música e que vai desde amadores, pessoas que gostam ao fim de semana fazer umas brincadeiras com música, até músicos de escala mundial que utilizam os nossos produtos. E depois, para além disso, temos uma tecnologia que nós temos estado a trabalhar nos últimos 5 anos, que é de som 3D para headphones. Toda a indústria está a mudar para som 3D, porque reconhecem que este som tridimensional eleva a experiência de entretenimento para um nível completamente diferente. Hoje em dia, o cinema, o standard é o Dolby Atmos, e se formos a uma sala de cinema com Dolby Atmos, vemos inclusivamente colunas no teto. Netflix e o streaming em particular estão a utilizar som 3D. Por exemplo, uma das últimas vezes que estive na Netflix, eles mostraram que até programas de culinária utilizavam som 3D. Ou seja, já não é só para filmes de super-heróis, pequenos programas de culinária utilizam som 3D porque acham que eleva a experiência. Se eu quero que a pessoa sinta que está no meio daquelas relotes de comida no meio de Taiwan ou numa pastelaria em Paris, o som 3D ajuda a transportar a pessoa para lá. Obviamente, depois temos a parte toda do interactive, videojogos, VR, AR, esse tipo de coisas, e mais recentemente com a parte da música, especialmente com o lançamento do Apple Music de suportar Spatial Audio, ter música com som 3D é absolutamente fantástico. O problema é que toda a indústria está a passar para som 3D, mas as pessoas não têm 10 colunas na sala de estar para usufruir do som 3D, e cada vez mais as pessoas utilizam headphones para ouvir música, para jogar videojogos ou para ver umas séries de televisão no iPad. E embora som 3D com headphones seja possível, as soluções que existem no mercado deixam muito a desejar, porque cada pessoa tem uma orelha diferente, com uma forma diferente, e isso faz com que o som vindo de determinada direção bata em zonas diferentes da orelha, e cada um de nós ouve um som daquela direção com respostas diferentes. Se eu quero simular isso, eu tenho que garantir que quando simulo isto para cada pessoa, eu tenho que saber como é que são as formas das orelhas daquela pessoa. Mas, no entanto, quando isto funciona, a experiência é completamente diferente. Então o vosso novo trabalho, a vossa investida é agora desenvolverem headphones 3D personalizados? Nós não estamos a criar headphones do ponto de vista material. A ideia é ter uma tecnologia que funcione com qualquer modelo de headphones. Ou seja, mesmo que alguém tenha daqueles headphones de 5 euros,
que a tecnologia funcione na mesma com esses headphones, mas que o que nós fazemos é, no meio do processamento de sinal, quando a pessoa, antes de chegar aos headphones, passa pela nossa tecnologia que altera ali o som, de forma que as pessoas com headphones tenham a percepção como se estivessem numa sala com 20 ou 30 colunas. Com a diferença que, com esta questão de som 3D com headphones, até temos a questão da distância, que com colunas não é possível simular. Ou seja, eu com headphones consigo inclusivamente simular que alguém está a sussurrar ao ouvido, coisa que com colunas não consigo sequer criar esse efeito. Isso é de facto revolucionário, mas como é que está, em que estado é que esse projeto está? Nós estamos na reta final, ou seja, o projeto é extremamente, mesmo muito complicado. Já houve mais de 100 doutoramentos feitos nesta área e ainda ninguém conseguiu resolver o problema, e nós, na nossa santa ingenuidade, achamos que a Sound Particles é que ia conseguir resolver. E quem sabe? E então, tem vários problemas, porque tem a ver com desde física computacional, inteligência artificial, visão por computador, este tipo de coisas, mas depois é quase como uma corrente que parte pelo elo mais fraco, ou seja, se nestes 30 subproblemas, se um destes subproblemas não está resolvido em condições, estraga a experiência toda. Nós neste momento estamos na reta final, ou seja, queremos lançar esta tecnologia agora em 2025. Os nossos testes dizem que a nossa solução já tem desempenhos superiores às outras soluções que existem no mercado, inclusivamente de grandes empresas como a Apple ou como a Dolby. Queremos continuar a dar aqui os retoques finais para lançarmos este ano essa tecnologia, mas que é extremamente complicado, ao ponto de nós no escritório dizemos que para a próxima vamos para a cura do cancro, que há de ser mais fácil. E isso é a grande aposta para darem o salto, não é? Exatamente. De startup para a empresa, porque até agora Hollywood, apesar de ser bastante sedutor, não é rentável, não é? Ou seja, o que se passa é que, enquanto que neste momento nós estamos a vender licenças a utilizadores, a profissionais, na indústria do cinema e dos videojogos e da televisão, a maior parte das pessoas são freelancers. Ou seja, muitas vezes acontece, por exemplo, Batman vs Superman tem um orçamento de 250 milhões, mas depois o que é que fazem? Contratam 3 ou 4 freelancers de som para fazer o som e partem do princípio que os freelancers que tragam lá o software que eles precisem. Ou seja, muitas vezes nós estamos a vender isto a pessoas que estão a pagar o software com o salário deles. O facto de irmos para esta solução de som 3D para headphones muda radicalmente o jogo, ou seja, neste momento estamos a falar de coisas que, ok, posso licenciar esta tecnologia à Netflix. Se a Netflix pagasse 1 cêntimo por cada utilizador, eles têm 250 milhões de utilizadores, ou seja, são muitos cêntimos. Ou seja, o fator de escala é completamente diferente e do ponto de vista de negócio completamente diferente. Obviamente, continuamos a trabalhar nas ferramentas criativas, porque para nós vemos isto como um ecossistema, ou seja, é preciso haver ferramentas criativas para que sejam criados conteúdos fantásticos e depois é preciso que as audiências consigam ouvir esses conteúdos fantásticos. E se trabalhar apenas só de um lado, acabamos por ter um problema no ecossistema. O facto de termos esta dual visão é ótimo, por um lado que sabemos criar o software criativo, temos experiência de vários anos a criar software a ser utilizado pelos maiores profissionais do mundo inteiro, temos utilizadores com 7 Oscars, outros com 4 Oscars, coisas desse género, mas ao mesmo tempo temos ali uma solução que chega às audiências e é aí que está a maior parte do dinheiro desta indústria. Portanto, é uma atividade que encerra aqui algum risco, alguma incerteza, não é? Portanto, Certo, e obviamente quando nós falamos de... para já, normalmente as startups já têm um risco muito associado. Eu gosto particularmente de uma descrição das startups que dizem que startups é agarrar num conjunto de pessoas, atirá-los de um precipício e dizer construam um avião antes de chegar ao chão. E é um pouco isso que é a vida de startup, remar contra a maré, ir contra aquilo que supostamente, racionalmente, mais uma vez, fazer software para estúdios de Hollywood a partir da leiria, convenhamos, ninguém... é uma excelente história para contar. É uma excelente história para contar depois de conseguirmos, porque claro, à partida é assim uma coisa que tem tudo para dar errado. Mas ainda assim não é suficiente para dar lucro, não é? Vocês ainda admitem, já existem há 8 anos, não é? Ainda admitem poder cair no fundo do precipício ou já não? Não, queria assim, obviamente, qualquer empresa tem o risco, convenhamos, até a EDP e a Caixa de Depósitos podiam ter esse risco. Quando falamos de empresas de deep tech, ainda tem outro problema associado, que é ao risco do negócio associado a todos os negócios. Até um cabeleireiro que cabe ali na esquina tem um risco associado ao negócio, se tem clientes, se o preço é certo, se há concorrência. No nosso caso, de deep tech, ainda temos um problema que é o risco tecnológico.
porque aquilo que nós vamos fazer, nós nem sequer sabemos se vamos conseguir fazer. Ou seja, se alguma startup que diz que quer descobrir a cura do cancro, eles não sabem à partida se vão conseguir realmente descobrir a cura do cancro. Até podem ter alguns estudos que indicam que se calhar há ali uma luz ao fundo do túnel, mas há este risco associado. E depois ainda há a questão aqui que é, como startup, fazemos qualquer coisa. Ok, as vendas começam a aumentar. Mas ainda antes de termos o break-even, o que é que nós fazemos? Fazemos uma nova ronda de investimento. Ok, agora temos 3 vezes mais despesas mensais, 3 vezes mais salários para pagar. Ok, que significa que agora a fasquina está mais alta. E à medida que a faturação aumenta, quando começa, ainda antes de chegar mais uma vez ao break-even, o que é que nós fazemos? Outra ronda de investimento para aumentar a parada. Por isso, é perfeitamente normal que no início a maior parte das startups não deem lucro, ok? E muitas vezes se dão lucro é mau sinal, porque significa que não estão a fazer o processo de crescimento normal. Vocês em 2022 arrecadaram cerca de 2,5 milhões de euros, penso eu. Passaram a ter, portanto, aqui alguns parceiros. Como é que está neste momento a vossa estrutura de capital? Continuem ainda a ter mais de metade do capital da empresa. Obviamente, é ótimo termos investidores por 2 razões. Uma, porque temos dinheiro que nos permite acelerar o crescimento, e segundo, é o chamado smart money, porque para além do dinheiro os investidores trazem muito know-how, muito redes de contactos e tudo isso. E acabam por certificar também, de alguma forma, portanto, o projeto, não é? Sim, ou seja, nós fechamos essa ronda. O ano passado fechamos mais uma ronda de 1 milhão, porque nós, como vamos quase a ter esta tecnologia de som 3D para headphones, em vez de irmos logo fazer uma ronda, queríamos fazer uma ronda intermédia só para finalizar e depois aí sim, tendo a tecnologia cá fora, irmos para uma série A ou algo desse género, mas neste momento continuamos então a dar ali os retoques finais, porque achamos que vai ser muito importante este lançamento desta tecnologia este ano para a Sound Particle. Vocês são uma equipa de cerca de 20 pessoas, não é? Exatamente. Ou seja, somos cerca de 20 pessoas, temos uma pessoa em Los Angeles a tempo inteiro, o resto está baseado em Leiria. Temos cerca das 20 pessoas, 5 são doutoradas, temos 3 autores de livros, metade tem um mestrado, uma empresa muito tech. Convenhamos, não há muitas empresas que possam dizer que têm 1/4 de doutorados, ou mesmo dizer que têm 5 doutorados, também não haverá muitas. Na sua maioria engenheiros, que tipo de profissionais? Ou seja, temos, obviamente, a grande maioria é na área da engenharia, quer seja pessoas que passam mais tempo de volta da programação propriamente dita, e temos outros a fazer investigação pura e dura, inteligência artificial, algoritmos de visão computacional, todas essas coisas. Por exemplo, para terem uma ideia, agora para a questão do som 3D com headphones, nós precisávamos, à altura, de uma solução do ponto de vista de física computacional. Falámos com um dos maiores especialistas mundiais na área e ele disse-nos: não, o que vocês querem fazer não existe, ninguém fez isso até agora, e o que é certo é que nós conseguimos fazer algo que nunca tinha sido feito a nível de física computacional para darmos esse salto. Por exemplo, há outras partes, ainda recentemente, uma das últimas tecnologias que nós implementámos no sistema é uma tecnologia que foi criada na indústria aeroespacial e que nós estamos a aplicá-la ao nível do som 3D, ou seja, é uma equipa fantástica, extremamente multidisciplinar. Eu pessoalmente adoro trabalhar com pessoas com doutoramento, porque o mindset é diferente. Ou seja, se eu agarrar numa pessoa normal e disser preciso que descubras a cura do cancro, a pessoa entra em pânico. Se eu chegar a um doutorado e dizer preciso que descubras a cura do cancro, ele diz ok, está bem, vou tentar. Pronto. E é este mindset que é importante para uma empresa para o desafio. E depois, obviamente, temos as pessoas na área do negócio, marketing e fins, e temos as pessoas da área do som também que são um papel fundamental. A ligação à universidade é algo importante e está no vosso ADN também, não é? Sim, ou seja, eu fui muitos anos docente do ensino superior, há várias pessoas na Sound Particles que deram aulas no ensino superior e nós temos esse bichinho do ensino superior. Muitos de nós com carreiras até de investigação no ensino superior, mas agora estamos a fazer investigação no âmbito de uma empresa que é uma investigação diferente e que para mim é muito mais interessante, porque em vez de ser aquela investigação muito formal, cujo objetivo é fazer o paper, algo do género, não, aqui temos que fazer um produto que seja utilizável e que traga valor para a vida das pessoas. E mantém a ligação à universidade. Muitos de vocês têm ligação ao Politécnico de Leiria, não é? Mantêm essa ligação também para efeitos de investigação, ou não?
Há 2 pessoas que ainda dão aulas no Politécnico, mas a maior parte das pessoas já deixaram o ensino e estão só dedicadas à Sound Party. São mundos à parte. Há esta ideia de que existe uma conexão cada vez maior entre empresas, centros de investigação, universidades. Ainda estamos no início desse caminho. Eu tenho uma ideia muito crítica em relação a isso. Eu acho que um dos maiores problemas que temos em Portugal a nível de inovação é o regime de exclusividade dos centros de ensino superior. Ou seja, muitas pessoas não conhecem, mas a maior parte das pessoas que dão aulas no ensino superior recebem mais de 50% do salário se tiverem a indicação exclusiva à universidade. E assim, à primeira vista, parece fazer todo o sentido, porque estamos a recompensar as pessoas que estão de alma e coração na universidade. Mas o problema é que muitas vezes aquilo que à primeira vista parece muito óbvio tem pesos e custos muito significativos. E neste caso o que acontece é que estamos a criar uma barreira entre as empresas e os colaboradores e os docentes do ensino superior. Eu costumo quase contar a história ao contrário, ou seja, imaginando que tínhamos agora uns governantes que achavam que inovação nas empresas era uma coisa muito má, tínhamos que acabar com isso, porque queremos Portugal com empresas de salários baixos, aí é que vão ser competitivos. Se um governo quiser acabar com a inovação nas empresas portuguesas, provavelmente as primeiras medidas a adotar é agarrar nos maiores especialistas nacionais nas várias áreas do conhecimento, da tecnologia e de inovação, que a maior parte deles dão aulas no ensino superior, e dizer, eu dou-te um salário muito superior se tu não colaborares com empresas. É isto que nós estamos a fazer hoje em dia com a exclusividade. Desincentiva a colaboração dos académicos, a colaboração dos académicos com as empresas, é? Obviamente, existe a ideia, do meu ponto de vista também errado, que isto até funciona, porque há muitos projetos a acontecerem, cada vez mais projetos a acontecer entre empresas e as universidades, mas muitas vezes o que acontece são projetos tipo PT 2030, em que as empresas querem fazer um PT 2030, falam com consultores que dizem, vá ali falar com a universidade, porque mesmo que eles não façam nada de jeito, isto dá-lhe uns pontos de bonificação no projeto. E as universidades, sim, têm lá os projetos todos a acontecer. Até para inglês ver parte deste... Até, mais uma vez, eu não tenho dúvidas que quando haver alguns projetos de sucesso a esse nível. Agora, se nós queremos verdadeiramente ter uma ligação muito estreita entre as empresas e este conhecimento que estão nos docentes do ensino superior, eles têm que falar diretamente. Eu tenho que poder chegar ao pé de um docente do ensino superior e dizer, olha, eu pacto X, mas preciso que durante 6 semanas venha cá 1 hora por semana à empresa falar com a nossa equipa e acompanhar este período que estamos aqui de volta de um problema em concreto. E isso não é possível. Hoje em dia ele diz-lhe, não posso porque não quero perder parte do meu salário, é isso? Ele diz diretamente, não posso porque senão perco 1/3 do meu salário, e se for via universidade, a burocracia que isso envolve, das duas uma, ou é um projeto de dezenas e dezenas de milhares de euros e aí pronto, está bem, já estou disposto a passar um bocado por essa burocracia toda, ou então a pessoa diz que ok, não estou interessado. E além disso são projetos que demoram muito tempo a arrancar porque tem muita burocracia associada. Eu tenho que conseguir, como empresa, poder contactar alguém e dizer, ok, quero contratar a part-time durante 2 ou 3 horas por semana, durante X semanas. E isso faz toda a diferença para a inovação chegar às empresas e o conhecimento chegar às empresas. E hoje em dia vai buscá-los lá fora, então? E neste momento, muitas vezes nós vamos buscar lá fora. Nós ainda recentemente precisávamos de um especialista em física computacional. Ok, fomos falar com um indivíduo que é um dos maiores especialistas nesta área de uma universidade em Londres. Ok, estivemos dispostos a dizer, ok, nós pagamos 500 euros à hora, ok, e a pessoa trabalhou connosco 4 ou 5 horas, mas foi os melhores 3.000 euros que eu gastei na Sound Particles, porque aquelas 3 ou 4 horas que ele nos deu, 1 hora por semana durante 4 semanas, foi absolutamente fantástico e deu-nos o boost que nós precisávamos. Se eu tentasse fazer isso cá em Portugal, e tentámos não neste caso em particular, mas com outros, a resposta foi sempre negativa. Temos aqui, entretanto, 3 questões para lhe colocar, que colocamos a todos os nossos convidados. E a primeira é de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Obviamente seria ótimo do ponto de vista da humanidade se estivéssemos a falar da cura do cancro ou uma tecnologia que absorve o carbono da atmosfera e que resolve o problema do aquecimento global. Agora, o meu lado mais de paixão e tudo isso, eu daria daqui a 5 anos estarmos a falar aqui de uma tecnologia de som tridimensional muito acessível e que permita que toda a gente no mundo inteiro possa ter esta experiência de som 3D que eu desejo que as pessoas tenham. De preferência que seja vossa, não é? De preferência que seja nossa. Muito bem, olha, e qual é o concorrente que mais inveja?
É provavelmente um dos concorrentes que eu mais investo, talvez seja a Dolby, que fatura mais de 1.000 milhões por ano, e que eu penso que, 1.000 milhões de euros por ano dá para ter um exército de investigadores e de programadores e de profissionais de som para fazer coisas particularmente interessantes, coisa que eu acharia imensa piada poder ter disponível. Se chegasse a faturar isso, manteria a sua empresa em Leiria ou ia daqui para Los Angeles? Eu confesso que eu gosto muito da qualidade de vida em Portugal. Já passei por aquela fase em que achava, não, mas isto nos Estados Unidos é que é outra coisa, mas o facto de cada vez contactar mais com a realidade dos Estados Unidos, mais acabo por gostar do nosso Portugal. Por isso adoraria continuarmos a crescer, mas continuar com a sede cá em Portugal. E quem é o gestor que mais admira? Há um nome que vem logo à cabeça, que é o Walt Disney. Ou seja, eu acho que o Walt Disney foi um visionário absolutamente fantástico. Obviamente nós conhecemos o trabalho dele mais nos filmes de animação, que ainda hoje em dia são clássicos, absolutamente incontornáveis. Obviamente temos toda a parte dos parques de diversões e o facto de ele trazer magia à vida, desde os mais pequenotes aos maiores, mas por vezes é menos conhecido o contributo tecnológico que o Walt Disney e a equipa dele deu mesmo para a indústria do cinema. Ou seja, há muita tecnologia utilizada hoje em dia no cinema que teve origem na Disney. Mesmo, por exemplo, na área do som, há uma referência mundial que é o filme Fantasia de 1940, com o rato Mickey vestido de aprendiz de feiticeiro e das vassouras e os baldes de água, que em 1940 foi o primeiro filme a utilizar som espacial, foi o primeiro filme a ter colunas no teto, foi o primeiro filme a utilizar Object-Based Audio, que agora nós utilizamos no Dolby Atmos como sendo o estado da arte, mas tudo isso tem os primórdios em 1940 com o trabalho do Disney. Ou seja, eu acho que foi alguém visionário, absolutamente fantástico. Sim, recebeu 30 recusas de bancos para dar dinheiro para os parques da Disney e ele continuou, não resolveu fazer um parque mais pequenino. É preciso aquela quantidade certa de loucura, e há uma frase que eu adoro particularmente dele, em que ele diz: eu gosto do impossível porque lá há menos concorrência. Portanto, revê-se nele de alguma forma, não é? Tem sido uma viagem absolutamente fantástica. Ou seja, mesmo que amanhã Sound Particles feche portas, obviamente trabalho todos os dias para que isso não aconteça, mas mesmo que isso aconteça, olho para trás e a viagem foi absolutamente fantástica. Alguém que gosta de cinema, conhecer todos estes estúdios. Eu lembro ainda a primeira vez que entrei, fui dar uma palestra aos estúdios da Disney, entrei pelo portão mais afastado só para poder atravessar o campus de um lado ao outro, ou conhecer os estúdios da Pixar, que têm um campus absolutamente fantástico, e os corredores, a arte que eles têm nos corredores. Já estive em vários museus, Louvres e afins, e não é comparável. É absolutamente fantástico. Conhecer pessoas verdadeiramente fantásticas, desde o Ben Burtt, que criou todos os sons que nós reconhecemos do Star Wars. Ainda no outro dia estava em Los Angeles numa entrega de prémios. Antes da entrega de prémios estávamos à conversa e alguém me apresenta alguém que eu não conhecia, e ficámos cerca de 20 minutos, eu e ele, a falar. Entretanto, começa a cerimónia e, a meio da cerimónia, a pessoa com quem eu tinha estado a falar sobe ao palco e é apresentado como realizador do Top Gun 2. Ou seja, conhecemos pessoas fantásticas. Por exemplo, poder assistir à gravação de um episódio, por exemplo, do Big Bang Theory é uma experiência engraçada. Quando eu era mais novo, adorava o Jean-Michel Jarre, o mago dos sintetizadores. Há um ano e meio, quando lançámos o nosso sintetizador 3D, ter a oportunidade de ir à casa dele em Paris e passarmos algum tempo a falar sobre o futuro da música, é absolutamente fantástico. E depois, há aqui uma coisa muito interessante, que é o sentimento de pertença. Ou seja, a dada altura, nós estávamos nomeados para uns prémios em Los Angeles, e na mesma cerimónia de prémios, o Spielberg ia receber o prémio pela carreira. Então ali estou eu, a 2 metros do Spielberg e do Bradley Cooper, e o interessante não é estar ao pé de pessoas famosas, mas é, como disse, o sentimento de pertença. É saber, eu sou português, vivo em Leiria, mas faz parte deste grupo de profissionais, como o Spielberg ou como o Bradley Cooper, que trabalha para levar o mundo do cinema à vida das pessoas, e é um autêntico privilégio. Nuno, olha, ficamos por aqui. Muito obrigada por ter vindo de Leiria a Lisboa juntar-se a nós. Foi um prazer.
Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Na Liga dos Inovadores, contamos com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, um grupo de especialistas que é o nosso Conselho de Curadores. Contamos ainda com a preciosa ajuda de Gustavo Carvalho, obrigado, da sonoplastia. A fotografia é de José Fernandes e a capa deste podcast é da autoria de Tiago Pereira Santos. A coordenação é da Joana Beleza e de Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Para ser bom entendedor, é preciso saber ouvir, em todas as direções. Se calhar nunca ouviu falar sobre som 3D, mas de certeza que já ouviu como soa. É uma experiência imersiva, tridimensional, ou como se diz na gíria, um som de trás da orelha, e da frente, e dos lados. É graças ao som 3D que algumas das maiores produções de Hollywood soam tão bem e os melhores videojogos dos últimos anos oferecem uma experiência tão real. Uau! Ouviu? Ouça também este podcast com atenção e, se precisar de falar com alguém que saiba ouvir, fale connosco e seja atendido e entendido por um gestor da NOS dedicado ao seu negócio. Na NOS Empresas, somos todos ouvidos.